Olá pessoal, bom dia para vocês. Colocando aqui o nosso laser. Bem pessoal, bom dia. Então hoje nós vamos falar sobre o tema imunogenética, nossa aula de número 9 do curso de Embriologia e Genética Médica. Ok? Bem pessoal, no tocante à imunogenética, né, como o próprio nome já nos diz, né, a junção de duas áreas aí das ciências biológicas da saúde. A imunogenética ela trata dos aspectos genéticos, dos antígenos, dos anticorpos e suas interações. Então é a junção dos fundamentos genéticos que moldam todos os mecanismos imunológicos, digamos assim, em especial em vários quesitos, em vários pontos, mas dois deles se destacam, né? O primeiro ponto que nós vamos falar um pouco nessa aula no tocante aos grupos sanguíneos, a genética dos grupos sanguíneos, tá ok? Em especial, o mais importante deles o sistema ABO, e também temos o fator RH, que vamos falar um pouco na primeira parte da aula, e também a genética dos transplantes. Em especial aqui, nós vamos falar de forma específica dos antígenos do tipo MHC classe 1, que é o tipo de antígeno muito importante no tocante à compatibilidade de tecidos, né, quando estamos avaliando, né, quesitos de compatibilidade para fins de transplantes. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso no final dessa aula. Tá, ok? Então vamos começar aqui essa aula então, falando um pouco primeiramente dos aspectos da imunogenética no tocante aos grupos sanguíneos e depois falaremos um pouquinho no tocante aos transplantes. Tá, ok? Bem, a introdução, pessoal, então, conceitos importantes, né? Antes de nós falarmos dos grupos sanguíneos, vamos conceituar um pouco da composição do sangue, em especial das células que compõem, né, o sangue, o seu papel no tocante à imunidade. Vamos falar também um pouco sobre noções sobre antígenos e anticorpos e também noções de imunização, tá? Para a gente poder ter uma visão geral do assunto e ter um entendimento melhor dos pontos que vamos abordar aqui. Vamos falar também rapidinho do sistema ABO, que vocês já sabem, que nós já estudamos inclusive em outras disciplinas como bioquímica, o que determina os grupos sanguíneos no sistema ABO, os fenótipos e os genótipos, a tipagem sanguínea e as transfusões sanguíneas, tá ok? E vamos falar também um pouco do sistema RH, em especial também da doença hemolítica do recém-nascido, também chamada de eritroblastose fetal, tá ok? Uma doença muito importante na genética médica, em especial na avaliação pré-natal, né? No exame pré-natal é muito importante se avaliar o tipo sanguíneo da mãe. Nós vamos discutir um pouco sobre isso, né, nos próximos slides. Tá ok? Bem, então tocante à linhagem de células sanguíneas e do sistema imunológico. Então, existem dois tipos de linhagens muito importantes no sangue, que são a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Tá ok? A linhagem linfóide ela vai dar origem, via de regra, de forma curta, né? Vocês verão isso mais a fundo na imunologia, apenas revisando e fazendo um paralelo, vocês estudarão isso melhor lá, mas a linhagem mieloide, ela é composta por aquelas células que praticamente orquestrarão, digamos assim, a resposta imune inata. Né? Nós chamamos, a grande parte delas serão representadas pelos leucócitos granulares, que são os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, que participarão, terão um papel muito importante na resposta imune inata. Tá, ok? Além disso, nós podemos citar também como células de linhagem mieloide os eritrócitos, que têm a origem nos eritroblastos, que são de linhagem mieloide, e também as plaquetas, que não são células, mas sim são derivados dos trombócitos, que têm também uma origem mieloide. Tá, ok? Bem, além das plaquetas e eritrócitos e também dos granulócitos, que são os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, um tipo celular muito importante, que vale destacar, são os monócitos. Os monócitos são precursores dos fagócitos principais na resposta imunológica, ao lado das células dendríticas, que são os macrófagos. Tá, ok? Então eles também têm uma origem mieloide. Tá, ok? Então monócitos
darão origem aos macrófagos. Além dos macrófagos, né, como fagócitos, nós temos também as células dendríticas. As células dendríticas, de forma similar aos macrófagos, elas exercem um papel muito importante como células, nós chamamos de APCs. APC quer dizer o quê? Célula apresentadora de antígeno. Tá, ok? Então, a célula APC significa célula apresentadora de antígeno em inglês. Tá? Se você olhar nos livros textos de imunologia. Essas células, elas fazem parte da resposta imuninata, porém elas desempenham um elo muito importante com a resposta imune adaptativa, uma vez que elas participaram de um processo importante que é de apresentar partículas do antígeno, epítopos do antígeno, no contexto do MHC classe 2 para as células T, que já fazem parte, células T nesse caso, da resposta imune adaptativa. Então, a ativação da resposta imune adaptativa, ela requer primeiramente que a resposta imuninata ela seja ativada, e essa resposta imuninata ela será ativada pelas células que têm uma linhagem mieloide, em especial macrófagos e células dendríticas. Essas células, por sua vez, irão apresentar antígenos estranhos para os linfócitos T ou linfócitos B, ativando essas células. Essas células já fazem parte da resposta imune adaptativa. Nós veremos mais adiante nessa aula, também de uma forma apenas citando, vocês verão isso na imunologia, que a resposta imune adaptativa ela é composta por dois ramos, digamos assim, né, que é a resposta imune humoral e a resposta imune celular. Tá, ok? Vamos falar um pouco mais disso no final da aula. Bem, então o nosso foco da aula de hoje são os antígenos. E depois falaremos um pouco das bases genéticas que determinam esses antígenos, tá, ok? Falando agora especialmente dos grupos sanguíneos, dando introdução ao sistema ABO, nós sabemos que o sistema ABO, né, que ele foi descrito primeiramente pelo Karl Landsteiner lá no começo do século XX, ele se refere aos antígenos presentes na membrana dos eritrócitos, né, das hemácias. E esses antígenos eles consistem basicamente de proteínas associadas a glicolipídios, né, ou mais especificamente a singolipídios glicosilados com oligosacarídeos. Tá, ok? Esses singolipídios podem estar na membrana dos eritrócitos ou simplesmente associados a outras proteínas. Nós vamos revisar, na verdade, um pouco disso nos próximos slides. Tá? Os antígenos determinam o sistema ABO. Tá, ok? Esses antígenos, caso eles sejam injetados na corrente sanguínea de um outro organismo que tem uma composição genética diferente, de tal forma que ele não reconheça esses antígenos que foram injetados, qual a situação normal? O que vai acontecer? Esse segundo organismo irá reconhecer aqueles antígenos como estranhos e irá montar uma resposta imune humoral. Ou seja, ele vai produzir anticorpos específicos contra aqueles antígenos estranhos. Tá, ok? Então, os anticorpos terão um papel muito importante para desencadear a resposta imune. Serão, na verdade, as moléculas agentes da resposta imune humoral. Né? Então, a interação, a reação antígeno-anticorpo, ela é muito importante na resposta imune humoral. Ela é chave da resposta imune humoral e ela também é muito específica. Tá, ok? De forma que o organismo, né, ele vai produzir anticorpos contra aqueles antígenos que são estranhos ao organismo. Agora, antígenos que são próprios ao organismo, o organismo não vai produzir anticorpos contra eles. Tá, ok? Vocês verão isso, né, na imunologia, né, as bases moleculares que regem esse processo. Bem, falando um pouco agora do sistema ABO. O sistema ABO ele foi primeiramente descrito pelo patologista Karl Landsteiner. Inclusive ele recebeu o prêmio Nobel em 1930 por isso, né, porque foi muito importante, inclusive, para a determinação das regras, né, dos cruzamentos possíveis, não cruzamentos, mas dos tipos de doações possíveis, né, quem é doador e quem é receptor, em um transplante de sangue, uma transfusão sanguínea, perdão, ou também isso pode também ter uma correlação também com transplante de medula, muito embora o transplante de medula tenha mais relação com o MHC classe 1, que nós vamos falar no final da aula de hoje. Está um pouquinho mais complexo, inclusive.
Tá, ok? O sistema alveolar é um pouco mais simples. Uma transfusão sanguínea ela é muito mais simples do que um transplante. Inclusive, é muito mais fácil achar um doador de sangue do que se achar um doador de medula. Por quê? Ou um doador de órgãos. Por quê? Porque a base, a compatibilidade genética, nesse caso da doação de órgãos ou de medula, ela se baseia onde? No MHC classe 1, que é muito mais complexo, é um gene muito mais polimórfico. Ele está localizado no cromossomo 6, ele é altamente polimórfico, vamos ver na aula de hoje. Já a transfusão sanguínea, ela é mais, digamos assim, embora ela obedeça algumas regras, ela é muito mais fácil, é muito mais frequente, mais fácil nós encontrarmos um doador compatível, ou um receptor compatível. A gente vai ver um pouco mais nos próximos slides. Bem, como nós vimos então lá na bioquímica, né, na aula de bioquímica de carboidratos, né, se você não se recorda, você pode checar na playlist, eu vou deixar aqui o link aqui para vocês. Nós temos basicamente 3 tipos de glicolipídios ou de esfingolipídios glicosilados que determinarão os grupos sanguíneos, que nesse caso são o antígeno A, né, que é um esfingolipídio glicosilado, né, com um padrão de glicosilação específico, que determina o antígeno A. Temos também o antígeno B, mais uma vez um esfingolipídio que possui um padrão específico, que determina o antígeno B, e o antígeno O, que na verdade ele será diferente do A e do B, no entanto ele terá uma parte em comum com o A e o B. Né? Em especial a primeira parte aqui, ela vai ser em comum, ela vai ser basicamente idêntica a essa parte do A e essa parte do B. O A e o B só se diferenciam do antígeno O devido à adição de mais um monossacarídeo conjugado, tá, ok? É apenas essa diferença, uma adição extra, uma adição, na verdade, melhor dizendo, para não ser redundante, uma adição que o antígeno A possui específica e o antígeno B possui a sua adição específica. O antígeno O, por sua vez, não possui essa adição. De tal sorte que o antígeno O ele possui regiões em comum com o antígeno A e B. No entanto, o antígeno A e B possui regiões que o antígeno O não possui. Ou antígeno zero, tá ok? A gente vai falar um pouco mais disso nos próximos slides. Bem, do ponto de vista genético, há alguns cruzamentos de alguns indivíduos conforme os tipos sanguíneos, o sistema ABO ele pode apresentar um aspecto de codominância. Por que codominância? Vamos analisar a seguinte situação. Então, suponhamos que um homem que seja A se case com uma mulher que tem um sangue tipo B. Então, os filhos desse casal, conforme o tipo de... por exemplo, vamos pegar caso a caso. O indivíduo que é do tipo, tem o sangue tipo A, certo? Então o fenótipo é tipo A. Ele pode apresentar 2 padrões genéticos possíveis. Ele pode ser homozigoto, certo? Ele pode apresentar 2 alelos, cada um codificando a enzima que levará à formação do antígeno A, ou ele apresentará um alelo que produz o antígeno A, enquanto outro alelo produz o antígeno O. Ok? Esse indivíduo, de certa forma, ele terá hemácias do tipo A. Mesmo que ele produza também hemácias que contêm o O, ele vai ter hemácias do tipo A, e isso vai ser suficiente para determinar o tipo sanguíneo. Tá ok? E se nós ele vai produzir, sendo ele A nesse caso, se ele for sensibilizado com o sangue tipo B, ele será capaz de produzir anticorpos do tipo anti-B, tá? Bem, então ele não vai reconhecer o B. Agora, um indivíduo que tem um sangue tipo B, de igual forma, ele pode ser homozigoto ou pode ser heterozigoto. Em que sentido? Ele vai ter antígenos tipo B e antígenos tipo O, ou 0. Como o O tem uma parte em comum com o B, nesse caso, o fenótipo do indivíduo será um fenótipo B. Esse indivíduo, por não possuir um antígeno A, ele vai produzir então anticorpos anti-A, caso ele seja desafiado com esse tipo de sangue. Agora, suponhamos que ocorra um casamento entre um indivíduo que seja A, um homem A e uma mulher B, ou vice-versa. Então, o que vai acontecer? Então, os filhos gerados,
né, sendo os dois homozigotos aqui, né, nesse caso, para a gente poder facilitar, serão indivíduos do tipo AB. Então, as hemácias do filho, nesse caso, conterá antígenos do tipo A e antígenos do tipo B, né, nesse caso. Então, esse indivíduo vai ter os dois antígenos, logo, ele não vai produzir anticorpos para nenhum desses antígenos, tá ok? Agora, suponhamos que um indivíduo seja O. O indivíduo para ser O, ele tem que possuir os dois alelos que codifiquem apenas o antígeno H. Né? O antígeno H, aquele antígeno nós explicamos lá na aula 4, se eu não me engano, de bioquímica de carboidratos na playlist de bioquímica. Nós explicamos isso lá, né? O antígeno H ele vai determinar, né, o antígeno O. Então o indivíduo ele possui dois genes, dois alelos, melhor dizendo, alelos iguais. Esses alelos levarão à formação do antígeno O. O indivíduo que tem o antígeno O, né, como ele é um antígeno base para o A e para o B, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir reconhecer o A e o B. Né? Por quê? Porque A e B, ambos possuem modificações extras que o antígeno O não possui. Então, o indivíduo que tem um sangue tipo O, ele vai produzir anticorpos do tipo anti-A e anti-B. Tá ok? Isso, pessoal, vai determinar, então, os ensaios de imunoprecipitação, que são ensaios rápidos que determinarão o tipo sanguíneo da pessoa. Então, por exemplo, um indivíduo que tem um sangue tipo A, né, se nós realizarmos, confrontarmos esse sangue, essa amostra de sangue do indivíduo que é A, contra um soro anti-A, o que vai acontecer? O soro anti-A, que contém anticorpos anti-A, esses anticorpos reconhecerão o antígeno A. Então vai ocorrer a imunoaglutinação, tá ok? Ou imunoprecipitação. Então vai ser positivo, então logo esse indivíduo vai ser do tipo A. Agora, se nós desafiarmos em um segundo ensaio separadamente esse sangue tipo A com anticorpos anti-B, ou seja, que reconhece o antígeno B, a reação será negativa, mostrando que aquele sangue não é do tipo B. Se nós fizermos esse mesmo ensaio agora testando um indivíduo que tem um sangue B, o que vai acontecer? Se esse sangue for desafiado com anticorpos do tipo anti-A, o anti-A não vai encontrar antígenos A no sangue tipo B, então o resultado será negativo. No entanto, quando desafiamos esse sangue B com um soro que contém anticorpos anti-B, né, ocorrerá a imunoaglutinação, ocorrerá a imunoprecipitação, resposta positiva. Então, nesse caso, o indivíduo tem um sangue tipo B. Agora, se o indivíduo ele é AB, ele possui os dois antígenos, o que vai acontecer? Se nós desafiarmos esse sangue tanto para um soro que contém anticorpos anti-A, quanto para outro soro que contém anticorpos anti-B, em ambos os casos, né, ocorrerá a imunoaglutinação, ocorrerá uma resposta positiva, provando que esse indivíduo possui os dois antígenos, logo ele será um indivíduo do tipo AB. Agora, se o indivíduo ele possui o antígeno do tipo O, nesse caso, né? Então, se nós desafiarmos esse sangue do tipo O ou tipo 0 contra anticorpos anti-A e anti-B, né, ensaios separados, nesse caso, a resposta será negativa, o resultado será negativo em ambos. Por quê? Porque não existe antígeno A nem antígeno B nesse sangue O. Então o anticorpo não vai reconhecer nenhum antígeno estranho, logo a resposta será negativa. Tá, ok? Então dessa forma, rapidamente, nós realizamos ali a determinação sanguínea, né, em alguns dos primeiros testes que são realizados, né, logo após a criança nascer. Então, mais uma vez, então, dessa forma, o indivíduo que tem um sangue tipo A é aquele indivíduo que possui, né, antígenos do tipo A. Né, perdão, o indivíduo que tem um sangue tipo A é aquele indivíduo que possui, né, antígenos do tipo A. Ele pode possuir antígeno A e também antígeno 0 também, o antígeno H. Né, mas o que vai predominar é o antígeno A. Não, por que eu falo vai predominar, pessoal? Porque ele vai ter o A. Então, ele tendo o A, logo, se nós desafiarmos com anticorpo, com um soro contendo anticorpo anti-A, vai ocorrer reação, mesmo ele sendo heterozigoto ou sendo homozigoto. Heterozigoto que eu digo azão, homozigoto eu digo azão, e heterozigoto se ele for azão 0, né, do O. Tá? Então, nesse caso, vai ter a imunoaglutinação se for desafiado com anti-A.
De igual forma também o indivíduo que é B, tá? Ele tem um antígeno B, né? Ou ele pode ter BB ou B0. Se ele for desafiado com um soro que tem anticorpos anti-B, vai ocorrer imunoaglutinação. Esse indivíduo terá o sangue tipo B. Agora, se o indivíduo possui os dois, o AB nesse caso, né, o sangue tipo AB, ele vai possuir os dois antígenos, os dois tipos de antígenos de membrana na mesma hemácia. Né? Então, esse indivíduo ele vai ele será o receptor universal nesse caso. A gente vai falar um pouco mais disso mais adiante. Agora, o indivíduo que tem o sangue tipo 0. Esse indivíduo ele possui hemácias que possuem um padrão de glicosilação que contém o antígeno O ou antígeno 0, que é o antígeno H que nós vimos lá naquela aula de carboidratos, né, lá na playlist da bioquímica. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Tá? Então esse indivíduo que é tipo O, ele só pode receber sangue do indivíduo que também tem um sangue tipo O. Tá? Ele não pode receber nenhum outro tipo de sangue, AB ou AB, por quê? Porque ele não consegue reconhecer como seus esses antígenos. Então ele vai montar uma resposta imune humoral e vai rejeitar esse sangue. Tá? Ele só pode receber sangue tipo O. Tá ok? Bem, isso ainda não falei do fator RH, obviamente, né, que é um segundo fator que deve ser analisado entre as fusões sanguíneas. Bem, com base então nessas discussões, nós temos então a seguinte regra de doação, tá? A regra universal para as transfusões sanguíneas. Então, o O, sendo o antígeno O composto pelo antígeno H, que é comum, que é uma parte comum a todos os outros antígenos, logo, o indivíduo que tem um sangue tipo O, ele será o doador universal para todos os outros tipos de sangue. Né? Obviamente não estou considerando aqui o fator RH ainda, tá? Existe uma outra variável que é o fator RH, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Mas considerando o sistema AB, o O ele é o doador universal. Tá ok? Então o O ele pode doar para ele mesmo, obviamente, pode doar para o B, porque o antígeno B tem uma parte em comum com o O. Ele pode doar para o antígeno A, porque o antígeno A tem uma parte em comum com o O. Né? Agora, ele também pode doar para o AB pelo mesmo motivo. Tá ok? Bem, no entanto, ele não pode receber de ninguém a não ser dele mesmo. Por quê? Porque como ele é um antígeno mais básico, né, qualquer outra modificação que o A contenha, né, ou que o B contém, né, será reconhecido pelo indivíduo que tem um sangue tipo O como uma modificação estranha. Então ele vai montar uma resposta imune rejeitando aquele sangue. Tá? Então o sangue tipo O ele será o doador universal, porém ele não vai receber de ninguém a não ser dele mesmo. Obviamente, né, sem levar em consideração o fator RH que eu vou falar daqui a pouco. Agora, existe um indivíduo que é AB. O indivíduo ele possui os dois antígenos. Esse indivíduo que é AB, ele será o receptor universal. Por quê? Porque ele pode receber, obviamente, dele mesmo. Ele sendo AB, tendo o antígeno A e o B, ele pode receber tanto do A quanto do B, que ele não vai descartar, ele vai reconhecer como um sangue comum, um sangue próprio. E ele também pode receber do 0, por quê? Mais uma vez, o antígeno que determina o sangue tipo 0, ele é o antígeno H, que é a base para o antígeno A e B. Então, ele tendo AB, ele vai ter a base do antígeno H também, então ele não vai rejeitar o sangue tipo O. Tá? Então, o AB ele recebe também do tipo O. De tal forma, então, resumindo esse slide, que o sangue tipo O será o doador universal, certo? Ele pode doar para todos, enquanto que o AB será o receptor universal e uma transfusão sanguínea. Bem, eu não falei do fator RH, né, mas o fator RH é um outro fator muito importante que deve ser levado em consideração devido, né, à presença de uma pequena porcentagem da população que possui uma característica genotípica e fenotípica muito peculiar, que é a ausência do fator RH. Então isso foi descoberto também pelo Landsteiner, também lá no começo do século XX. E o que ele fez? Ele pegou o sangue de macaco rhesus, extraiu o soro, fez um preparado desse sangue, e injetou esse sangue tanto em coelhos como em cobaias. E depois ele obteve o soro desses animais e ele viu que esse soro continha anticorpos que reconheciam, né, uma proteína específica desse sangue de macaco.
tá ok? Então ele tinha um soro aqui, ou seja, um material que continha anticorpos que reconheciam um antígeno específico do sangue do macaco, tá ok? E aí o que ele fez? Ele trabalhou com vários grupos de sangue, né, de toda a população. Ele observou o seguinte, que utilizando, né, como um grupo externo aqui um macaco, ele observou que esse soro aqui, ele aglutinava 100% do sangue do grupo controle, nesse caso era macaco, como esperado, né? Então ele conseguia, esse soro produzido pelo coelho e pela cobaia, conseguia neutralizar o antígeno específico do sangue do macaco. Agora, quando ele fazia isso com a população, ele observou o seguinte, que 6 em cada 7 indivíduos, eles também, né, apresentavam reação de hemoaglutinação. O que quer dizer isso? Que o anticorpo anti-RH também reconhecia uma proteína nesses indivíduos, na massa desses indivíduos, e ocorria hemoaglutinação. Ou seja, esses indivíduos eles eram RH positivo. Ou seja, eles tinham um antígeno de membrana que era reconhecido por esses anticorpos que estão aqui nesse soro. Só que ele observou que uma menor parte da população, 1 em cada 7, não apresentava reação de hemoaglutinação, ou seja, mesmo ele tendo o anticorpo contra a proteína, o fator RH, ele não encontrava nada, não tinha hemoaglutinação, não tinha a reação de imunoaglutinação, né, ou de precipitação, não tinha. Né? Então, esse é o sinal que o antígeno aqui nesse indivíduo está ausente. Então ele chamou esse indivíduo de RH negativo. Então aqueles indivíduos que possuíam o fator RH positivo, os que não possuíam fator RH negativo. Tá ok? Esse fator RH é uma proteína de membrana, presente nas hemácias também. O gene que codifica esse fator é chamado de gene R e também pode ser chamado de gene D. Tá ok? E ele possui e esse gene, quando ele não é expresso, quando é expresso ou quando possui alguma mutação, ele vai resultar em um indivíduo, né, estando ele em homozigose, ele pode resultar em um indivíduo que seja RH negativo. Tá ok? O cruzamento, a tabela de Punnett, nesse caso, para o gene R, né, que codifica o fator RH, né, a gente pode aplicar a primeira lei de Mendel, né, para essa situação. Então, o indivíduo que for Rzão ou heterozigoto, Rzinho, esse indivíduo ele vai apresentar o fator RH. Né? Por exemplo, ele possui dois alelos, sendo materno e paterno, saudáveis, então ele é Rzão, ou ele possui um alelo paterno saudável, materno defeituoso, né, que não expressa a proteína, ou vice-versa, né, o Rzão da mãe saudável ou Rzinho do pai defeituoso. Não importa, ele vai expressar o fator RH em ambos os casos. Tá ok? Então ele vai ter o fator RH. Tá ok? Então esse indivíduo, né, ele vai ter essa proteína. Agora existem indivíduos, que são a menor parte da população, que possuem ambos os alelos ou defeituosos ou inativos, de forma que ele não vai expressar o fator RH. Então ele vai ter um fenótipo RH negativo. Tá ok? Então, toda vez que esse indivíduo que tem um fator RH, que na verdade ele é RH negativo, ou seja, ele não tem fator RH ou tem, mas é defeituoso, o que vai acontecer? Toda vez que ele se deparar com um sangue, seja receber um sangue de uma transfusão sanguínea, ou tiver em contato com sangue de um outro indivíduo que seja RH positivo, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer esse fator RH desse doador, né, e vai montar uma resposta imune e vai rejeitar aquele sangue. Tá ok? Bem, pessoal, isso é muito importante, né? Exatamente por quê? Porque nas transfusões sanguíneas, além do sistema ABO, nós temos que levar em consideração também o sistema RH. Então, qual que é a regra aqui para o sistema RH? Então, o positivo, quem é RH positivo, só pode doar para quem é RH positivo, jamais para RH negativo. Por quê? Porque o indivíduo que é RH negativo, ele não tem o fator RH, ou tem defeituoso. Então, assim que ele receber o fator RH positivo, assim que ele recebeu o sangue que tem o fator RH, ele vai ver esse fator RH como uma proteína estranha e vai, né, rejeitar, né, aquele sangue. Tá ok? Agora, o RH negativo, quando o doador possui um sangue RH negativo, isso quer dizer o quê? Que as hemácias não possuem aquela proteína.
Logo, ele pode doar esse sangue tanto para quem tem o mesmo a composição genética dele, né, RH negativo, como também para quem é RH positivo. Por quê? Porque ele não tem o fator RH. Então, o RH positivo pode receber esse sangue sem problemas. Agora, o problema, o impedimento é quando o doador, nesse caso, é RH positivo e o receptor é RH negativo. Aí dá problema. Por quê? Porque o receptor, né, o RH negativo, ele não possui fator RH. Então ele vai reconhecer esse fator RH do sangue doador como uma molécula estranha, vai montar uma resposta imune e vai rejeitar. Tá ok? Esse perigo ele ocorre apenas nas transfusões, professor? Obviamente não. Nós temos uma situação muito importante na obstetrícia, que é a eritroblastose fetal. Tá ok? Também chamada de doença hemolítica do recém-nascido, que eu vou falar nos próximos slides. Então, o que é a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido? Ela consiste de uma incompatibilidade materno-fetal do fator RH, caracterizada pela destruição de hemácias do feto por anticorpos maternos. Ou seja, né, o bebezinho ainda em formação, como os anticorpos da mãe conseguem atravessar a placenta, então nesse caso, ainda durante a formação, né, as hemácias da criança serão destruídas devido a essa reação de anticorpos da mãe anti-RH que reconhece hemácias do filho e destrói essas hemácias. Só que existe uma condição, um contexto muito específico que isso acontece. Então a primeira condição para isso acontecer, né, uma eritroblastose fetal ocorrer, é se a mãe for RH negativo, tá ok? Então, se a mãe é RH positivo, né, você, no caso futuro obstetra, você pode ficar despreocupado no tocante a isso. Analisar outras questões genéticas, talvez de maior importância, se for o caso. Agora, no tocante ao fator RH, se a mãe for RH positivo, nesse caso, né, não tem risco. O risco é quando a mãe é RH negativo. Por quê? Porque o que acontece? Se essa mulher se casar com um homem que é RH positivo, o que vai acontecer? Em uma primeira gestação, se porventura o bebê, o feto, a criança ela for RH positivo, a criança aqui em formação, o que vai acontecer? Na primeira gestação, durante a primeira gestação, vai ocorrer tudo normal, tá? Por que a mãe não vai destruir aqueles hemácias do feto ainda? Porque ela não foi sensibilizada com RH positivo ainda, tá ok? Ela não foi sensibilizada, tá? Então, o que vai acontecer? Durante o parto, né, com o rompimento ali do descolamento da placenta ali e também ocorre hemorragia ali no endométrio, né? Então, de forma que o sangue materno e fetal, por algum momento, eles têm contato ali durante o parto, seja por parto normal ou seja por cesariana, não importa, vai ocorrer esse descolamento, vai ocorrer a cisão, a disruptura, digamos melhor assim, de vasos maternos e fetais e da criança. Então, o sangue da criança o sangue materno vai ter contato com o sangue da criança, só que qual é a situação? A mãe é RH negativo e o filho é RH positivo. Então, ou seja, o sangue da criança tem uma proteína que o sangue da mãe não tem. Então, essa mãe, né, horas após o parto, ela vai começar a desenvolver uma resposta imune contra aquele antígeno estranho que ela teve contato. Qual antígeno estranho é esse? Há hemácias que contém fator RH positivo, que contém o fator RH, né? RH positivo é que tem fator RH, RH negativo que não tem fator RH, então ela vai montar uma resposta imune e vai montar uma memória imunológica, inclusive, contra o fator RH, tá? Então, na primeira gestação vai ocorrer tudo normal, a criança ela vai nascer normal. O problema é se essa mulher tiver uma segunda gestação e se não for feito nada, obviamente, nesse processo. Por quê? Porque se ela tiver uma segunda gestação, o que aconteceu na primeira gestação? Durante o parto ela foi sensibilizada, ela já tem memória contra o fator RH. E anticorpos, eles conseguem atravessar a barreira placentária. Eles conseguem atravessar ali a circulação
entre a mãe e o feto, eles conseguem passar para o feto. Então o que vai acontecer? Então, se numa segunda gestação a criança for RH positiva e a mãe já tiver sido sensibilizada, a mãe ainda durante a gestação ela pode passar anticorpos anti-RH para a criança, porque a mãe é RH negativo. Então o que vai acontecer? A criança, mesmo sendo RH positiva, ela vai começar a ser agredida, digamos assim, pelos anticorpos anti-RH da mãe. As hemácias da criança, melhor dizendo. E essas hemácias já serão destruídas ainda na fase fetal, tá? Causando a doença hemolítica do recém-nascido, a DHRN. Tá? Então, e quais são os sintomas dessa doença? Então, a anemia, todos os sintomas eles se baseiam na destruição das hemácias, tá? Então, sintomas: anemia hemolítica, hepatosplenomegalia, aumento da bilirrubina no sangue, tá? Por quê? Porque destrói a hemácia, um dos produtos metabólicos da degradação da hemoglobina é bilirrubina, tá ok? E a bilirrubina alta no sangue, ela vai levar a icterícia, então a criança vai ser bastante amarelinha, né? Inclusive, isso é uma das observações que são feitas logo após o nascimento. Tá ok? Se a criança está muito amarelinha ou não. E a bilirrubina livre no sangue, ela pode levar a lesões no sistema nervoso central, tá? Bem, então como que o médico obstetra ele pode fazer para poder evitar essa situação, tá? Então existe um procedimento para ser feito. Então por isso que os exames pré-natais eles são muito importantes. Inclusive até os exames nupciais, inclusive, né? Quando um casal vai se casar, um homem e uma mulher, né? Quando eles decidem ter um filho, é importante, né? Saber a composição genética, né? Em alguns casos, para se evitar também outras doenças, né? Eosinatos e tudo mais. Tá? Mas isso é uma discussão para as demais aulas. Mas voltando aqui, olha só. Então, voltando à questão. Se a mãe é RH negativo e ela está gerando um filhinho RH positivo, isso na primeira gestação, o que pode ser feito para se evitar todo esse processo? Então, existe um procedimento padrão que o obstetra ele vai realizar para poder evitar uma sensibilização da mãe e uma possível futura rejeição numa segunda gravidez. Então, qual é o procedimento? Então, primeira gestação. Então, pensa que essa mãe está grávida pela primeira vez, ali fez tudo pré-natal, bonitinho, e estão faltando uma semana para a criança nascer, ali em torno de 5 dias, o que vai acontecer? Olha só, essa mãe ela é RH negativa, certo? Ela não tem fator RH, ela desconhece o fator RH no sangue dela. Só que a criança é RH positivo, tá? Professor, e se for RH negativo? Se for RH negativo, beleza, tá? Se a criança for RH negativa. Agora, se a criança for RH positivo, eu falo beleza assim, para essa gestação, que se numa próxima a criança for RH positiva, aí temos que ter o cuidado. Mas na primeira gestação, se a mãe é RH negativo e o filho é RH positivo, o que vai acontecer? Aquela situação que eu mencionei para vocês. Contato do sangue da mãe com o sangue do feto vai sensibilizar a mãe, ela vai produzir memória imunológica contra RH positivo, e isso para aquela gravidez não vai ter problema, mas vai ter problema para uma segunda gravidez. Como que a gente evita esse problema da segunda gravidez? Então, ainda na primeira gestação, então faltando 5 dias antes do bebê nascer, ou seja, o bebê está aqui ainda, o que nós vamos fazer? Nós vamos administrar para essa mãe RH negativa um soro contendo anticorpos anti-RH, certo? Nós vamos fazer uma imunização ativa dessa mãe. Então, passiva, melhor dizendo, passiva. O que vai acontecer? Nós vamos passar anticorpos anti-RH para essa mãe. Ora, mas se ela é RH negativo, qual é o sentido de eu injetar anticorpos anti-RH nessa mãe? Uma imunização ativa. Qual que é a passiva, melhor dizendo? Passiva porque ela está recebendo anticorpos exógenos, tá? Ativa que ela produziria, seria a vacina. Mas no caso, por que eu passo anticorpos anti-RH para uma mãe que já tem um sangue RH negativo? Porque isso tem que ser feito 5 dias antes do nascimento, tá, pessoal? Por quê? Porque esses anticorpos eles ficarão alguns dias na circulação sanguínea da mãe. E aí o que vai acontecer? Quando chegar no dia do parto e acontecer aquele problema, como eu expliquei para vocês, olha só, de ruptura aqui dos vasos aqui da placenta e contato
do sangue da mãe com o sangue do feto, e a mãe sendo RH negativo e o filho RH positivo, então para que aquela sensibilização ela não ocorra, ou seja, e não se monte uma resposta imunológica de memória, o que vai acontecer? Essa mãe que já recebeu o soro anti-RH, esse soro que contém anticorpos que iniciam a destruição de hemácias RH positivo, vai acontecer. Assim que as hemácias do feto RH positivas entrarem no sangue da mãe, o que vai acontecer? A mãe já vai ter anticorpos na circulação que iniciarão uma resposta imune citotóxica de destruição dessas hemácias do feto, não dando tempo do feto ser sensibilizado e produzir memória imunológica, produzir resposta imune. Ou seja, o objetivo de nós injetarmos anticorpos anti-RH nessa mãe RH negativo é impedir, primeiro objetivo, destruir os anticorpos, destruir as hemácias que vêm do feto, da criança, né, durante o nascimento, e em destruindo essas hemácias do feto, que são hemácias RH positivo, nós vamos impedir que essa mãe seja sensibilizada e desenvolva uma memória imunológica contra o fator RH. Ou seja, então ela pode ter uma segunda gestação, né, tranquilamente, sem nenhum problema com relação à eritroblastose fetal ou a doença hemolítica do recém-nascido. Tá ok? Obviamente, essa mãe sendo RH negativo, ela vai ter que ter esse mesmo cuidado na segunda gestação. Tá ok? Mas é uma doença plenamente evitada, né? Ela pode ser evitada tomando os devidos cuidados. Que nós já falamos dos sintomas. Agora vamos falar bem rapidamente no tocante ao sistema MHC, classe 1 e classe 2, para falarmos um pouco dos transplantes. E assim nós vamos encerrar a aula. Tá? Para a gente poder falar do sistema MHC classe 1 e classe 2, nós temos que falar um pouquinho da resposta imune. Não vou me aprofundar muito em imunologia aqui, vocês já terão uma disciplina de imunologia, mas basicamente nós temos dois tipos de resposta imune no geral, né? A resposta imune inata, que é justamente orquestrada ali pelas células de origem mielocítica, ali os neutrófilos, também eosinófilos e basófilos, além dos fagócitos, que são os macrófagos, e também as células dendríticas, certo? Que são células capazes de reconhecer antígenos muito generalizados, não são antígenos específicos, mas que farão ali a primeira barreira de defesa do organismo, tá ok? A resposta imune inata, ela tem também um outro papel importante, que é ativar um segundo tipo de resposta imune, que é muito mais específica, chamada de resposta imune adaptativa, que é essa que eu vou falar para vocês aqui agora. A resposta imune adaptativa, ela por sua vez, vai se dividir em dois tipos, né, digamos assim, que é a resposta imune humoral, que é aquela que será mediada por anticorpos. Esse nome humoral vem de humores, que quer dizer líquido, então existem células especializadas na produção de anticorpos, que são as células B ou linfócitos B, que quando maturados, quando estão no seu auge de produção de anticorpos, são chamados de plasmócitos. Tá ok? A resposta imune humoral, ela tem a finalidade de reconhecer antígenos extracelulares. Tá ok? Nós temos um outro tipo de resposta imune que não vai ser mediada por anticorpos nos humores, nos líquidos do corpo, mas sim será mediada por células específicas de resposta imune. Essa resposta imune chama-se resposta imune celular. E basicamente o tipo celular que vai desencadear esse tipo de resposta imune serão as células T, tá ok? As células T, nós temos vários tipos de células T, as TCD4, que são também chamadas de linfócitos T auxiliares, ou T helper, e as células TCD8, que são as células T citotóxicas, são aquelas que irão reconhecer, através do seu receptor RCT, células que estão infectadas com agentes intracelulares obrigatórios, como o vírus, por exemplo, ou células envelhecidas, ou células que estejam expressando antígenos estranhos, como células tumorais em alguns estágios. Tá ok?
E dessa forma, então, essa célula da resposta imune adaptativa, né, esse linfócito T, ou linfócito TCD4 ou T citotóxico, ele vai reconhecer aquela célula problemática que está expressando MHC no contexto da classe 1 e vai levar aquela célula à apoptose. Tá? Essa seria a resposta imune celular. De forma bem resumida, tá, pessoal? Independente, tanto os linfócitos T como os linfócitos B, eles possuem um mecanismo chamado de expansão clonal ou de seleção clonal. Bem, o que vem a ser esse mecanismo? Então, via de regra, todos nós nascemos, né, com um número enorme, absurdamente enorme, de diferentes tipos de linfócitos B e T, né, que respondem aos mais diversos tipos de antígenos específicos. Tá, ok? Tudo isso graças ao grande polimorfismo que proteínas que estão presentes nesses linfócitos possuem, em especial os anticorpos e o próprio MHC. Então, o que vai acontecer? Quando o organismo ele é desafiado com o antígeno, se esse antígeno ele for extracelular, né, clones de linfócitos B serão ativados. O que quer dizer ativado? Ele vai sofrer uma ativação, ou seja, vai ter um aumento da sua capacidade em secretar anticorpos, né? E também ele vai ter uma ampla proliferação clonal, ou seja, ele vai se multiplicar muito aceleradamente. Tá, ok? Tá? Produzindo anticorpos. Parte desses linfócitos B que foram ativados, eles serão reservados para reserva, literalmente. Eles serão destinados para a criação de uma população de células, na verdade clones dessa célula que foi ativada, né, que essa população de células que ficou na reserva nós chamaremos de células de memória. Ou seja, essas células elas respondem muito mais rápido e prontamente a uma segunda infecção em comparação com os clones que ainda iniciarão o processo de ativação, digamos assim. Tá? Inclusive, a ativação de memória é um dos mecanismos da vacina. Por que a vacina? Porque nós vamos induzir uma resposta imune humoral ou celular, nesse caso, selecionando clones específicos que montaram a memória. E numa segunda infecção, o indivíduo vai responder muito mais rapidamente e com muito mais intensidade. Né? Então, seria o mecanismo da memória. Memória imunológica, né? As células B, no caso, né, que produzem anticorpos, também chamados de plasmócitos, produzem 5 tipos de anticorpos, tá, ok? Cada um deles com uma função específica na resposta imune humoral. Então, o anticorpo mais abundante é o anticorpo IgG. Ele está muito abundante nos humores, né, corporais, no sangue e linfa. Nós temos o IgM, que é um tetrâmero, né, que são 5 anticorpos ligados a uma cadeia J, né, que ele atua como receptor de membranas das células B, né, e receptores de antígeno de superfície, né, envolvidos no complemento. Tá, ok? Então ele tem também um papel importante também na resposta imune do complemento, que é um mecanismo existente na resposta imune inata, tá? Que vocês verão na imunologia. O anticorpo IgD, que é a classe D, né, junto com o IgM, estimula as células B a produzir ainda outras classes de anticorpos. O anticorpo IgE está muito relacionado também com resposta inflamatória e também com a alergia também, uma vez que o IgE está relacionado ele está associado a mastócitos, e quando o IgE é sensibilizado, quando ele reconhece alérgenos, antígenos específicos, ele pode induzir a desgranulação de mastócitos que liberarão grânulos, né, contendo histamina, né, que é um vasodilatador muito potente. Isso pode levar inclusive até o choque anafilático. Então o gel tem uma função importante na resposta a alergias. Tá, ok? E o IgA, que é um anticorpo muito abundante nas mucosas, tá, que vai auxiliar ali no papel de defesa ali das mucosas, justamente auxiliando na barreira de entrada de patógenos. Então ele está muito presente ali na saliva, na lágrima, no próprio leite materno também, né, ele é bastante rico em IgA. Inclusive a própria mãe, ela imuniza o filho, faz uma imunização passiva, passando anticorpos do tipo IgA para o filho. Tá, ok?
Bem, além dos anticorpos, né, nós temos que, além dos anticorpos, né, nós vamos falar um pouco do MHC ainda, classe 1 e classe 2. Nós temos um outro tipo de molécula importante, já essa presente nas células T. Apenas para contextualizar, a resposta imune adaptativa é dividida em dois tipos. A resposta imune humoral, que é mediada pelas células B, e a resposta imune celular. Eu falei da célula B, que produz anticorpos, que é a principal célula da resposta imune humoral, resposta imune adaptativa humoral. Eu vou falar agora um pouco da resposta imune adaptativa celular. Então eu vou falar agora dos componentes importantes da resposta imune celular. Como o próprio nome já diz, a resposta imune celular é aquela mediada por células. E quais células são essas? Existem várias células, tá? Mas as duas principais são os linfócitos T CD4 e os linfócitos T CD8. Existem outras, tá, pessoal? Mas eu não vou me atentar a falar aqui na aula agora. Vocês verão isso mais aprofundadamente na imuno, tá ok? As células T, elas possuem um receptor muito específico que tem a função de reconhecer, né, antígenos apresentados para essas células T no contexto do MHC classe 2. Esse receptor de célula T, então, ele tem que ter uma especificidade em especial, né, para poder se ligar a epítopos diferentes, dos mais diversos possíveis, e apresentar isso adequadamente para o MHC. Tá ok? Então, por exemplo, as células TCD8, que são células T citotóxicas, né, que fazem de fato a resposta imunicelular ativa, elas atacam células infectadas por vírus ou também células tumorais, promovendo a lise dessas células. Tá ok? As células TCD4, por sua vez, que são os linfócitos T auxiliares, que desencadeiam a resposta imune, eles ativam as células B e influenciam no desenvolvimento das células T e macrófagos. Então, não existe resposta imune celular sem linfócito TCD4. Ele será o grande ativador da resposta imune celular. Os receptores de células T na resposta imune celular são análogos às imunoglobulinas na resposta imune humoral. Tá ok? Então, assim como não existe resposta imune humoral sem anticorpos, não existe resposta imune celular sem o receptor de célula T, também chamado de TCR ou RCT. Tá? Então aqui, pessoal, nessa figura ilustra mais ou menos o que eu estou falando aqui. Então, como que é ativada a resposta imune celular? Tá? Então, primeira coisa, a resposta imune adaptativa, ela só será ativada se a resposta imune inata for ativada primeiro. Tá? Então aqui nós temos uma das células importantes na resposta imune inata, que são as células dendríticas. Tá? Então as células dendríticas, elas têm a função de fagocitarem antígenos específicos de moléculas estranhas ao organismo. Elas irão processar essas moléculas, degradar essas moléculas parcialmente no complexo de Golgi, nos lisossomos, e irão apresentar essas moléculas na membrana. Vão apresentar essas moléculas como, pessoal? Em consórcio com antígenos do tipo MHC. Tá ok? Eu vou falar do MHC nos próximos slides. As células APCs, que são células apresentadoras de antígenos, são as únicas células que apresentam os antígenos no contexto do MHC classe 2, enquanto que as demais células do organismo expressam antígenos no MHC classe 1. Qual é a diferença, professor? A diferença é que quando o nosso organismo, a nossa resposta imune inata, ela consegue fagocitar de fato um antígeno e processar, neutralizar esse antígeno, essa bactéria, esse vírus, e apresentar seus epítopos para a resposta imune adaptativa, essa apresentação ela será feita no contexto do MHC classe 2. Ou seja, o que eu digo contexto do MHC classe 2? As células APCs, as células apresentadoras de antígenos, que são os macrófagos e células dendríticas, e também linfócitos B, irão apresentar esse antígeno no contexto do MHC classe 2. Tá ok? Vai apresentar para quem, pessoal? Vai apresentar para o linfócito TCD4 auxiliar, tá ok? Que é a célula que vai iniciar a resposta imune celular, tá ok? Sem linfócito TCD4 não existe resposta imune celular, tá ok? Inclusive, abrindo parênteses,
Por que a AIDS é tão grave? Porque o vírus HIV ele vai infectar exatamente o linfócito TCD4, linfócito T auxiliar. Então o indivíduo não vai ter linfócito T auxiliar em níveis normais ou níveis muito baixos, logo ele não vai conseguir ativar a resposta imunodaptativa. Então esse indivíduo vai ser quase que totalmente imunodeprimido. Mas enfim, voltando aqui à questão da explanação. Então, olha só. Então, as células dendríticas, que fazem parte da resposta imune inata, irão processar antígenos mediante a fagocitose desses antígenos e processamento e apresentá-los no contexto do MHC classe 2 para os linfócitos TCD4 ou linfócitos T auxiliares. Essa apresentação ela vai fazer com que esse linfócito T auxiliar, o linfócito TCD4, ele libere citocinas que irão levar justamente o que? A proliferação de clones específicos de linfócitos B. Tá? E como que o organismo sabe o clone correto que vai ser proliferado? Né? Através da interação célula a célula desse linfócito T, que também vai apresentar antígenos para esse linfócito B, e esse linfócito B então vai secretar anticorpos, vai se proliferar, vai ter uma expansão clonal, e esses clones irão secretar anticorpos específicos para esse antígeno. Tá ok? Então assim basicamente seria a ativação da resposta imune adaptativa pela resposta imune inata. Tá ok? Nesse caso aqui focando na resposta imune adaptativa humoral. Bem, aqui vamos falar um pouco agora do MHC. Tá? O MHC então é muito importante, nós falamos dele agora, mas aqui só mostrando aqui as principais moléculas que têm importância na resposta imune. Então falamos dos anticorpos. Os anticorpos vocês verão na imunologia que eles possuem uma região variável de reconhecimento dos antígenos e uma região constante. Tá ok? E essas duas regiões possuem cadeias pesadas e cadeias leves. Tá ok? Aqui nós temos aqui os genes, onde são localizados os cromossomos, né, os locos gênicos, onde estão localizados os genes que codificam as cadeias leve e pesado dos anticorpos. Então nós temos aqui genes nos cromossomos 14, 2 e 22. Aqui nós temos aqui os genes que codificam as proteínas, as cadeias polipeptídicas, melhor dizendo, dos receptores de célula T. Então essa sigla TCR quer dizer receptor de célula T. Esse receptor é um receptor bastante complexo, ele possui várias cadeias, certo? Não mostrei aqui porque não é o foco da aula aqui agora, mas o fato é que cada uma dessas cadeias é codificada por um gene específico, e aqui nós temos a localização desses genes. Então, no cromossomo 14, 7, né, nos braços, braços longos e braços pequenos. Bem, o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é o cromossomo 6. O cromossomo 6 ele é importante por quê? Porque ele possui uma região muito importante que codifica dois tipos de proteínas fundamentais para a resposta imune, que são as proteínas do MHC classe 1 e classe 2. Vamos falar agora, então, do que vem a ser esse complexo principal de histocompatibilidade, esse MHC, por que é classe 1 e classe 2 e qual é a sua importância. Tá, ok? Em especial no que tange aos transplantes. Nós temos, na verdade, 3 tipos de MHC. 2 deles têm uma importância principal na imunologia, e um terceiro uma importância um pouco menor. Eu vou falar especificamente do MHC classe 1 e do MHC classe 2. Tá ok? Todos os 3 grupos eles estão localizados, né, no cromossomo 6, né, no braço pequeno do cromossomo 6. Tá ok? E nessa região nós temos então esses genes que codificam essas 3 classes de MHC. Então o MHC, que essa sigla quer dizer complexo principal de histocompatibilidade, em humanos ele tem um nome também alternativo que é chamado por HLA. HLA e MHC é a mesma coisa, só que MHC nós falamos para todos os animais e HLA nós falamos para os humanos. Tá? Então, a HLA quer dizer Human Leukocyte Antigen, que quer dizer antígeno leucocitário humano.
porque antes ele foi descoberto nos leucócitos, né, depois se observou que apenas as células APCs, né, que de fato expressam. Tá? É o tipo 2, tá, ok? Eu me refiro. Tipo 1 em todas as células. Tá, então vamos lá então. O MHC tipo 1, né, ele é expresso em todas as células nucleadas, tá? E ele vai ser expresso em qual sentido? Em qual contexto? Quando essas células são infectadas por algum agente intracelular obrigatório, como um vírus, por exemplo, ou então por células que estão defeituosas, como células tumorais. Tá? Em ambos os casos, essas células expressarão nas suas membranas essa proteína do tipo MHC da classe 1. E essa proteína vai estar associada com antígenos, com epítopos, com pedaços de proteínas de um vírus, ou de um patógeno intracelular, ou com um antígeno estranho intracelular em uma célula tumoral. Ou seja, esse MHC ele vai mostrar esses epítopos, literalmente mostrar para o meio extracelular, indicando para a resposta imune seguinte: olha, essa célula tem um problema. É como se fosse uma etiqueta na célula indicando que ela tem um problema. Tá ok? Todas as células expressam MHC classe 1. Tá ok? Indicando que tem um problema. Aí nesse caso será montada uma resposta imune celular, né? Uma resposta imune citotóxica iniciada pelos linfócitos T killer, né? Que vocês verão na imunologia. Um segundo tipo de MHC muito importante, que só é expresso nas células APCs, ou seja, só é expresso naquelas células fagocitárias, é o MHC classe 2, ou HLA classe 2. Apenas as células fagocitárias expressam esse antígeno. E quais são essas células? Os macrófagos, células dendríticas e também linfócitos B podem expressar MHC classe 2. E para que serve o MHC classe 2, pessoal? Mais uma vez, o MHC ele consiste de antígenos de membrana, proteínas de membrana, e no caso do classe 2, apenas as células fagocitárias irão expressá-los. Então, as células fagocitárias elas vão expressar essas proteínas de membrana e associadas a essas proteínas vai estar o quê? Pedaços de proteínas ou epítopos de proteínas daqueles patógenos que foram digeridos, né? Ou seja um vírus, seja ele vírus, bactéria ou qualquer partícula estranha, aquilo vai ser digerido pela célula fagocitária, no caso macrófago ou célula dendrítica, ela vai processar aquilo no lisossomo e vai pegar os epítopos, associar a MHC classe 2 e expressar isso na membrana daquela célula, do fagócito, da célula APC. E a célula APC vai mostrar esse epítopo processado para quem? Mostrei aqui, ó. Vai a célula APC, que é a célula fagocitária, célula dendrítica, macrófago, vai processar aquele antígeno, vai ligar ele com MHC classe 2 ou HLA classe 2, ou seja, antígeno ligado a MHC classe 2, e vai mostrar para quem? Célula apresentadora de antígeno. Vai apresentar esse antígeno para quem? Por isso que ela tem esse nome, APC. Vai apresentar para o linfócito TCD4, que é a célula que vai inaugurar a resposta imune celular. Tá ok? Resposta imune adaptativa celular. Ela vai inaugurar. Sem CD4 não tem resposta imune celular. Por isso que a AIDS ela é tão grave. Né? Porque o linfócito TCD4 será, né, o hospedeiro ali do vírus HIV. Tá? Mas o fato é que a célula APC vai apresentar esse antígeno no contexto do MHC classe 2. Vai apresentar para quem? Para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 vai reconhecer esse antígeno como? Vai reconhecer através do seu receptor do tipo RCT. Tá ok? E esse receptor RCT, então, ele vai reconhecer esse antígeno associado a MHC classe 2, vai desencadear uma cascata de sinalização que vai ativar esse linfócito TCD4, que por sua vez, em resposta a esse reconhecimento, vai secretar citocinas e interleucinas que farão com que clones específicos de linfócitos B, que secretam anticorpos específicos contra aquele antígeno, se proliferem e se diferenciem em plasmócitos, produzindo bastante anticorpo específico contra aquele antígeno. Como que a célula TCD4 vai saber qual linfócito B será ativado? Mediante reconhecimento célula a célula. Ou seja, vai ocorrer literalmente um contato célula a célula. Esse linfócito TCD4 vai reconhecer esse antígeno específico e, por sua vez, vai ativar o clone de linfócito B específico.
tá ok? Produzindo anticorpos específicos contra esse antígeno. Tá ok? E tudo isso no contexto do MHC classe 2, que é essa molécula aqui. Quem expressa MHC classe 2, nesse caso, será a célula dendrítica, ou a célula apresentadora de antígeno. Bem, então, voltando aqui a esse slide, então mostrando basicamente que duas situações importantes na resposta imune adaptativa. Então, primeira situação importante, quando uma célula sofre infecção, ou seja, a célula está passiva nesse caso, toda célula que sofre infecção por um patógeno intracelular obrigatório, ela vai expressar antígenos no contexto do MHC classe 1. Nesse caso, quem vai reconhecer essas células na resposta imune adaptativa serão quem? Serão os linfócitos TCD8 citotóxicos. Eles irão reconhecer essa célula infectada e a levarão à apoptose. Agora, quando ocorre a infecção, ou um antígeno ele entra na célula e a resposta imune adaptativa consegue fazer o pré-processamento desse antígeno através dos macrófagos e células dendríticas, que fagocitam esse antígeno e o processo, o que essas células farão no segundo momento? Elas irão apresentar esse antígeno no contexto da MHC classe 2 para o linfócito T auxiliar, ou linfócito T helper. Tem vários nomes esse linfócito, ele pode se chamar de linfócito T auxiliar, linfócito T helper. O mais utilizado é o linfócito TCD4+, aqui ficou faltando mais, mas o fato é que sem essa célula não tem resposta imune celular. Por quê? Porque o linfócito TCD4, ele, mediante esse reconhecimento do MHC classe 2 ligado ao antígeno, lembrando que quem vai expressar MHC classe 2 ligado ao antígeno será a célula APC, o que vai acontecer? Esse reconhecimento será reconhecido pela receptor de célula T, ou RCT, do linfócito TCD4. Ao ser reconhecido, ao ser ligado, ocorrendo essa ligação, esse linfócito TCD4 será ativado, ou seja, vai proliferar do ponto de vista celular, digamos assim, uma expansão clonal, e vai produzir muitas citocinas e interleucinas que ativarão toda a resposta imune celular. E aí vai ativar também o linfócito B, vai produzir anticorpos, ou seja, o linfócito TCD4 ele vai ativar toda a resposta imune adaptativa. Falando um pouco mais do MHC, então olha só, o MHC classe 1 ele será expresso na superfície de todas as células do organismo, tá? Ele é como se fosse uma etiqueta. O MHC classe 1, aí vem a parte dos transplantes que eu quero falar no final dessa aula, que é o seguinte: ele tem a função de sinalizar para o sistema imune que uma célula específica do organismo está infectada com algum agente, ou que algo de errado está acontecendo com aquela célula, tá? É um MHC classe 1. Só que o MHC classe 1, por ter essa função de se ligar a uma gama muito grande de antígenos, ele é um gene, os seus genes são altamente polimórficos, ele possui muitos alelos na população, muitos. E por conta disso, dele ser muito polimórfico, isso cria um impeditivo para certos tipos de transplantes, fazendo com que um transplante de órgãos, por exemplo, ou de medula, ele requer que o doador e o receptor, nesse caso, eles sejam compatíveis do ponto de vista do MHC classe 2. E isso muitas vezes é um problema. Por quê? Porque é muito difícil você encontrar um doador que seja compatível com o receptor. Justamente porque o MHC classe 1 ou classe 2, mas nesse caso classe 1, ele é altamente o quê? Polimórfico, ou seja, a variabilidade genética do gene MHC na população é enorme. Então é muito difícil se achar com facilidade, é muito difícil achar com facilidade, ficou redundante. É muito difícil se encontrar, melhor dizendo, uma compatibilidade do MHC de doador para receptor, tá ok? Então vamos e falando um pouco mais, eu falei do MHC classe 1, vou voltar no MHC classe 1, só para a gente poder fechar aqui a conceituação do MHC classe 2. Então, enquanto o MHC classe 1 ele é expresso em todas as células e indica que aquela célula está infectada, ou seja, ela passivamente sofreu uma infecção, o MHC classe 2
ele tem uma função mais ativa, ele está num contexto mais ativo do sistema imunológico. Por quê? Porque ele será expresso apenas por aquelas células que são apresentadoras de antígenos, como macrófagos, célula dendrítica e linfócitos B. E a função do MHC classe 2 é justamente se ligar a antígenos processados, ou seja, essas células fagocitárias destruíram antígenos e ligaram pedaços de proteínas que são epítopos desses antígenos ao MHC classe 2 e expressou esse consórcio na membrana da célula. Então, o que essa célula apresentadora de antígeno vai fazer então? Tá? Que vai expressar o MHC classe 2. Ela vai então ativar então, o linfócito TCD4, que será a célula que vai ativar toda a resposta imune celular. Tá ok? Então, a ordem cronológica dos fatos seria qual? Então, o macrófago ou célula APC captura o fagocito antígeno, certo? Destrói, aí o segundo evento, ela vai destruir esse antígeno, quebrando em fragmentos. Depois ela vai processar, ela vai linkar fisicamente esse antígeno a proteínas do tipo MHC classe 2, né, ainda lá no complexo de Golgi. Depois vai exportar esse complexo MHC classe 2 ligado a esse antígeno processado na membrana. Ou seja, estando na membrana dos macrófagos ou das células dendríticas, o que vai acontecer? Esse consórcio MHC classe 2 ligado ao antígeno sensibilizará quem? A célula T auxiliar, certo? Ou TCD4. E a TCD4, reconhecendo então esse antígeno específico ligado a MHC classe 2, contexto do MHC, nesse caso, irá produzir uma série de citocinas que levarão o quê? A expansão clonal de clones de linfócitos B, produtores de anticorpos específicos, né, uma vez que também ela vai reconhecer simultaneamente linfócitos B, e também a proliferação de outros tipos celulares, né, e de produção de citocinas que ativarão, né, a resposta imune celular. Ou seja, não existe resposta imune adaptativa sem o linfócito TCD4 ser ativado primeiro. Bem, então qual que é o problema então, qual que é a relação então do MHC nos transplantes? Então, como eu disse para vocês, o MHC classe 1 ele é expresso em todas as células, enquanto que o classe 2 somente as células fagocitárias o expressam. Para efeito de transplante, pessoal, nós vamos agora focar nossa atenção no MHC classe 1. Por quê? Justamente porque ele é expresso em todos os tipos celulares. Tá? Só que o problema, pessoal, é que o MHC classe 1 ele é um gene altamente polimórfico. Ou seja, ele possui cerca de 657 alelos identificados até agora na população. Ou seja, são muitos alelos, né? Então, de forma que é muito difícil nós encontrarmos dois indivíduos que possuem exatamente o mesmo conjunto de MHC classe 1. Tá ok? Então, por quê? Porque ele possui muitos alelos, centenas de alelos. O MHC classe 2 também tem muitos alelos, tá? Então, quase 500 alelos diferenciados. Professor, por que é importante que eles tenham muitos alelos? Justamente devido à função da MHC classe 1 e classe 2, que é uma função de se ligar em antígenos. Então, eles têm que obrigatoriamente serem polimórficos para apresentarem capacidade de se associarem com antígenos mais diversos possíveis. Tá ok? Para efeito de transplante, nesse caso, repito, para nós o mais importante será o classe 1, por ele estar presente em todas as células. O classe 2 apenas em células fagocitárias. Bem, além disso, além desse fator de ser um gene com múltiplos alelos na população, um outro fator também que agrava a questão de se encontrar um doador compatível, um receptor compatível, é o fato que o MHC ele possui um padrão de herança, ele possui um padrão de expressão codominante. O que quer dizer isso? Que ele não possui um padrão de herança dominante e recessivo. Ele é expresso por codominância. Ou seja, o indivíduo que é heterozigoto para dois tipos de MHCs, classe 1, ele vai expressar os dois. Ele não vai expressar um e silenciar o outro, ou o fenótipo de um vai se manifestar sobre o outro. Não, ele vai expressar os dois. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que nós tenhamos esse cruzamento. O homem tem dois tipos de MHC classe 1 e a mulher tem dois tipos de MHC classe 2. Só que entre eles, todos os tipos são diferentes.
né? Lembro que são mais de 600 alelos na população, então isso é perfeitamente normal de acontecer. Então, olha só, o homem tem dois tipos de alelos diferentes, a mulher tem outros dois tipos de alelos diferentes. Ou seja, os alelos azul e vermelho e a mulher verde e amarelo. Então, quando nós fazemos o cruzamento desse casal, o que vai acontecer? Nós podemos ter todos esses tipos diferenciados de genótipos e de fenótipos também. Porque olha só, aí nós vamos ter aqui então esse menino, né, que vai ter o MHC do tipo azul e o verde, azul vindo do pai, verde vindo da mãe. Essa menina ela vai ter o MHC vermelho vindo do pai e amarelo da mãe. Esse menino vai ter o MHC amarelo vindo da mãe e azul vindo do pai. E a outra menina vai ter um MHC verde vindo da mãe e azul vindo do pai. E vermelho vindo do pai. Tá? Essa questão de ser menino e menina, tanto faz, tá, pessoal? O importante é que é o cruzamento. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. De 2 genótipos que nós tínhamos, agora nós temos o quê? 4 genótipos diferentes. Então, por isso que é muito complicado a questão de se encontrar um doador compatível, porque a variabilidade genética é muito grande nesse gene. Tá ok? Bem, então por isso que é necessário para se fazer um transplante e que se encontre um doador compatível. O que quer dizer um doador compatível? Que tenha basicamente o mesmo MHC, o mesmo conjunto de MHC classe 1, né, do receptor. Ou vice-versa, o receptor ele tem um conjunto de MHC compatível com o possível doador. Bem, um ponto importante também, né, se ressaltar que a maior parte dos polimorfismos no MHC classe 1 e 2 estão na região de reconhecimento de antígenos. Lembrando que o MHC, tanto classe 1 como classe 2, eles têm a função de se ligarem a antígenos proteicos, a epítopos de proteínas antigênicas e apresentar esses epítopos na membrana das células. No caso do contexto do MHC classe 1, todas as células poderão apresentar, né, o MHC classe 1. No caso do MHC classe 2, apenas as células apresentadoras de antígenos. Bem, e quem vai determinar a questão da compatibilidade genética em transplantes será o MHC classe 1, que está presente em todas as células. Tá ok? O MHC classe 1 dará a base genética das reações de rejeição de transplantes. Tá ok? Então, aqui nós temos aqui uma situação onde nós temos camundongos isogênicos. Isso quer dizer que todos os genes são idênticos, todo o genoma é idêntico. Isso acontece bastante em gêmeos monozigóticos, né? Então, por exemplo, se nós realizarmos aqui um transplante entre esses dois camundongos, né, vai ocorrer aceitação. Se eu pegar, por exemplo, um enxerto de pele do camundongo A e passar para um camundongo isogênico, que possui o mesmo genoma, não vai ocorrer rejeição, vai ocorrer aceitação. Porque o conjunto de MHCs são iguais, ou seja, são genomas iguais. Agora, se eu pegar um animal B, um enxerto do animal B e transplantar para o animal A, por eles possuírem genomas diferentes, né, o animal A vai rejeitar. Por que vai rejeitar? Porque eles possuem MHCs classe 1 diferentes. Ok? Bem, com base nessa classificação, então, com base nesses aspectos, nós temos 4 tipos de transplantes possíveis. 2 deles terão sucesso, enquanto que os outros 2 acarretarão em rejeição. Então, nós temos o autotransplante, que é quando o tecido do próprio indivíduo é transplantado para uma outra região do corpo. Por exemplo, implante capilar, por exemplo, né, que é retirado o cabelo da nuca e colocado nas regiões de calvície, por exemplo. Cirurgias plásticas, né, onde regiões de pele de uma região mais flácida são colocados em uma região onde é necessário se regenerar a pele. Tá? Então, isso é um exemplo de autotransplante. Então, no caso dos autotransplantes, obviamente não tem problema de rejeição. A base genética é a mesma, é o mesmo indivíduo. E também nós temos a questão do isotransplante, que ocorre entre gêmeos idênticos, que tem basicamente todos os MHCs iguais. Tá? Basicamente, porque são gêmeos idênticos, têm o mesmo genoma. Então, no isotransplante, nesse caso também não vai ocorrer rejeição. Tá?
O isotransplante, pessoal, na verdade eu coloquei gêmeos idênticos aqui, mas também ele pode ocorrer, aí por isso que é raro, né? Entre indivíduos que possuem genomas similares, né? Não 100% iguais, mas que possuem uma certa similaridade, de forma que a rejeição ela não é tão acentuada, né? E aí o indivíduo vai usar imunossupressores para justamente não rejeitar aquele transplante. Agora os casos de rejeição. No caso do allotransplante, o allotransplante é quando os indivíduos não são idênticos e aí um transplanta uma estrutura, um tecido, um órgão, um pedaço de pele para o outro, né? Esse outro ele vai rejeitar, né, aquele enxerto. E também o xenotransplante, né? Como o próprio nome já diz, ele se refere a espécies diferentes. Então, por exemplo, um indivíduo ele quis enxertar um órgão suíno, por exemplo, em humanos. Por exemplo, transplantar um rim suíno em humanos. Né? No caso, a pessoa que recebeu esse órgão ela vai rejeitar esse órgão porque se trata de um xenotransplante. A base genética é totalmente diferenciada. Então vai ocorrer uma rejeição desse transplante. Bem, um outro ponto interessante também, né, com relação às linhagens. Então, por exemplo, se nós temos aqui linhagens parentais, então dois camundongos que não são isogênicos, possuem uma base genética diferente. Tá ok? Então, olha só, se nós realizarmos o cruzamento desses camundongos, nós vamos ter na geração F1 camundongos híbridos, né, camundongos heterozigotos, né, que possuirão basicamente as duas composições genéticas. Né? Então, se no caso o pai doar para o filho, nesse caso, como o filho possui a parte da base de MHC do pai, né, ele não vai rejeitar, ele vai aceitar o transplante. Porque ele reconhece as moléculas de MHC do pai porque ele é heterozigoto. Ele tem essas moléculas. E da mesma forma, da mãe. Se ele receber, por exemplo, um transplante vindo da mãe, né, mesmo ele tendo uma composição genética de heterozigoto, diferente da mãe que é B e aquele AB, ele não vai rejeitar o enxerto da mãe. Por quê? Porque o antígeno B ele reconhece. Ele tem um antígeno B na sua composição genética. No caso do MHC, nesse caso. Agora, a recíproca não é verdadeira. Os filhos não poderão doar para os pais. Por quê? Porque numa situação de um filho doar para o pai, isso aqui são os pais, e aqui, geração F1, os filhos. E aqui seria a geração parental invertida, né? Situação do transplante sem inverso, né? Reverso. O que aconteceria? Esse filho não pode doar para esse pai. Por quê? Porque o pai é A, só que o filho é AB. Ou seja, o pai não reconhece, no caso, né, o alelo B. Então ele vai rejeitar. Da mesma forma a mãe é B e o doador é AB. Então a mãe não conhece o A, ela vai rejeitar o antígeno A. Tá ok? Então esses são os cuidados que devem ser levados em consideração no tocante aos transplantes. Então hoje em dia, por técnicas de genotipagem, né, muito facilmente se consegue determinar, né, o perfil genético, né, do MHC, e inclusive até se classificar os bancos de dados de doação de órgãos, né? Então a questão da rejeição e da aceitação de transplantes é muito importante, né, para o sucesso, inclusive, do transplante de órgãos. E também no transplante de medula, né, que inclusive os bancos de medula óssea são muito importantes, e a genotipagem desses bancos, né, também é fundamental, né, para se saber, né, se uma pessoa que esteja precisando de transplante de medula, se ela vai conseguir encontrar, né, uma medula ali compatível, né, naquele banco. Tá ok? As técnicas para fazer essa genotipagem nós discutimos logo no início do curso, né, nas técnicas de biologia molecular, né, na tecnologia de DNA recombinante, né, algumas das técnicas, tá? E também na aula de marcadores moleculares. Tá ok? Bem, pessoal, isso nós passamos bem brevemente sobre esse assunto de imunogenética. Eu sugiro fortemente que vocês façam a leitura do capítulo de imunogenética do livro da Borges Osório, tá? Que é uma leitura importante, tá? Eu vou encerrar esse tema por aqui, né? Nós continuaremos então na próxima aula falando um pouco sobre genética e câncer, tá ok?
Então, dúvidas vocês podem deixar nos comentários, no medida do possível irei respondendo a vocês. Tá ok? Então, um forte abraço, bons estudos e fiquem todos com Deus.